E aí galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal Futebol Argentino. E hoje eu gostaria de discutir com vocês o que eu estou levando em consideração para dizer que os treinadores A, B ou C servem e que os treinadores X, Y e Z não servem. Esse é o ponto que eu queria discutir hoje. Ou seja, porque eu penso que alguns treinadores não seriam o ideal para agora, enquanto que outros sim. Mais que isso, porque que os que são tidos em conta como melhores, né, ou boa parte deles, eu não entendo que sejam nomes para o momento. Se formos pensar em 2018, né, em ser campeão em 2018, a questão temos duas perguntas a ser feitas, né, a fazer. A primeira pergunta o técnico vai ser escolhido para ser campeão em 2018 ou ele vai ser escolhido para um projeto mais longo, para agregar jovens, reduzir a idade média da seleção, iniciar uma fase de trabalho a longo prazo, enfim. Quais serão, quais são as vontades ou quais são os caminhos ou os planejamentos a serem feitos para os próximos anos da seleção argentina? Como eu não vejo possibilidade, mesmo que a AFA queira agora, não há possibilidade de se fazer um projeto a longo prazo, porque a AFA agora é interina, né? O Armando Pérez, o presidente da AFA, é o presidente do Belgrano, né? E ele está lá de forma interina, né? Vai haver uma eleição ainda. Ele não está podendo tomar decisões drásticas na seleção, por um lado, e por outro lado ele não está querendo também não tem como, não é que não esteja querendo, ele não tem condições de fazer um projeto a longo prazo. Ou seja, não há condição de você chegar para um técnico hoje e fechar com ele até 2022, por exemplo. Que eu acho que o ideal seria esse se nós estivéssemos falando aqui em longo prazo. Longo prazo para mim é um ciclo de 2 Copas do Mundo. Então, assim, chegaria para um técnico e falaria: ó, você tem aqui um prazo de 2 Copas do Mundo para me apresentar um trabalho que convença, né? E nesse período eu quero pelo menos um título. Só que até 2022 você vai ser cobrado só em 2022. Você tem 6 anos aí pela frente garantidos. A gente faz um contrato até lá, coloca uma multa altíssima e você fica na seleção até lá. Pronto. Não é possível isso. Até porque para que isso fosse possível, seria necessário que as seleções de base também tivessem uma atenção especial da AFA agora, por um lado. E por outro lado, que esse treinador também pudesse integrar, né, o seu trabalho com o trabalho dos outros treinadores das categorias de base. O que não é possível nesse momento. A seleção argentina vive um total descalabro, abandono e tudo mais. Voltando aqui ao que eu estava falando antes, se não é possível, né, um projeto a longo prazo, se nós temos que pensar em 2018, né, por que eu rechaço nomes como, por exemplo, para 2018, nomes como Bielsa, por exemplo, nomes como o próprio Sampaoli, por exemplo, o próprio Martino também eu já descartava, né? Por que esse tipo de nome eu não gosto? Não me vem, eu não trago bem esses nomes, né? Eu não me desce muito bem esses nomes para pensar em 2018. Eu repito, pensando em 2018. Não estou dizendo que eles são treinadores ruins. Eu estou falando que para o momento atual da seleção argentina, para fazer essa seleção argentina ser campeã em 2018, eu não creio que eles sejam nomes bons. Veja que é a diferença, né? Veja que é a diferença. Por exemplo, apenas digamos, né? Vamos supor aqui uma situação. O Simeone vai fazer lá uma viagem, o avião dele cai e ele é impedido de ser técnico do Atlético de Madrid. Quem você acha que seria mais indicado para ser o próximo técnico do Atlético de Madrid? O Mourinho ou o Guardiola? Entendendo a situação de hoje. Digamos que o Simeone morra hoje, num desastre de avião. Quem seria o melhor nome, se fosse possível, vamos dizer assim, contratar? O Mourinho ou o Guardiola seria o nome certo? Para mim seria o Mourinho. Eu acho o Mourinho melhor que o Guardiola? Não acho. Mas eu acho que ele seria melhor para treinar o elenco que o Atlético de Madrid tem hoje. Para pegar o que o Simeone deixou e construir, a partir dali, um trabalho novo, mas que vai ter que lidar com o legado deixado pelo Simeone. Queira que não queira. Primeira coisa, os jogadores que estão lá foram escolhidos pelo Simeone, ou pelo menos aprovados por ele, né? Então, nesse sentido,
Eu tô falando nesse sentido. Não tô falando que os treinadores que eu estou dizendo que não são para 2018 não são bons treinadores. São, só que eles não conseguem ou não conseguiriam ou não teriam tempo para desenvolver um trabalho no sentido do que eles acham correto. Por quê? Porque eu vejo que existem dois tipos de treinadores. Existem treinadores que gostam de ganhar e outros que gostam de impor uma ideia. Não é que os que gostam de impor uma ideia não gostem de ganhar. Eles gostam de ganhar. Só que eles gostam de ganhar apenas quando a ideia deles é imposta. Eles preferem perder a ganhar sem impor a sua ideia de jogo. É isso que eu quero dizer. Um treinador como, por exemplo, o Balsa, vamos agora para a realidade argentina, ele não quer a ideia dele sendo imposta. Um treinador como o Sabella não quer a ideia dele sendo imposta. Um treinador como o Sabella, ele quer chegar lá, ele pega uma seleção argentina e ele vai ali com um empirismo peculiar, vamos dizer assim. O empirismo, para quem não sabe o que é o empirismo é você ver a realidade prática das coisas e tirar conclusões imediatas a partir dali, né? E diria assim, empirismo meio vulgar esse, né, que eu tô falando. Mas é assim que esses treinadores que eu estou chamando de empiristas agem. Eles pegam a seleção argentina da vida, eles deixam lá o jogador com 5, 6, 7 jogos de chance para mostrar o que ele tem para mostrar. E se ele não faz o que ele tem para mostrar, ele tira. E eu não digo mais. Quando o cara comete um erro crasso, um erro assim bizarro, ele não quer saber se o cara teve 200 chances ou se ele não teve nenhuma chance. Ele tira o cara. Pode ficar certo disso, ele tira o cara. Eu vou dar aqui um exemplo. O De Michelis com o Sabella, ele cometeu um erro crasso num jogo Argentina e Bolívia na Argentina, na última Copa América, não, na última eliminatória sul-americana. A Bolívia fez 1-0 no Monumental de Núñez e ele sacou o De Michelis. Nunca mais chamou o De Michelis. No mesmo jogo, o Pastore fez um jogo bizarro. Nunca mais ele chamou o Pastore. Ele foi jogar na Colômbia outro jogo, não colocou o De Michelis, não colocou o Pastore, não colocou no começo, não colocou no meio, não colocou no fim e não chamou mais nenhum dos dois. Nunca mais. Eu tô dando um exemplo apenas. Isso aqui, veja-se como um exemplo. Por outro lado, no jogo da Colômbia, por exemplo, o Sabella até então ele vinha arrumando esquemas muito estranhos, né? Cheio de volante, linha de 4, não sei o que. E ele foi jogar na Colômbia com uma linha de 4 no meio campo. Uma linha de 4 composta por 3 volantes. Se eu não me engano, Guiñazú, Branha, Mascherano e Sosa no meio campo. No ataque era o Messi e eu acho que o Agüero. A Argentina levou um passeio da Colômbia. A Colômbia tinha que ter feito 3 ou 4-0 na Argentina naquele jogo. Ela não fez por pura ruindade dos atacantes. O Falcão estava até naquele começo daquela contusão séria que ele teve, né? E os caras perderam gols assim, inacreditável futebol clube. Estilo inacreditável futebol clube. Primeiro tempo acabou 1-0 para a Colômbia. O que foi que o Sabella fez? Sabella tirou um volante, colocou o Sosa. Colocou o Sosa como um volante pela esquerda, o Branha como volante pela direita e colocou o Mascherano na cabeça da área, né? Ele colocou o Messi como enganche, colocou o Higuaín e o Agüero no ataque, né? Esse sistema tinha uma peculiaridade que era o seguinte: o Sosa, quando o time tinha a bola, ele virava um ponto esquerda, o Higuaín abria um pouco pela direita, o Agüero ficava de 9 e o Messi de enganche. Ficava Branha e Mascherano de volante, e quando não tinha bola o time, o Sosa voltava para o meio campo, ocupava o meio campo, né? Então você tinha uma trinca de volantes. Ele teve essa malandragem, vamos dizer assim, no bom sentido, o Sabella. A partir desse momento que o jogo a Argentina vira o jogo, né, faz 2-1 na Colômbia, ganha na Colômbia e dentro da Colômbia, o Sabella começa a ter esse esquema em conta. Por quê? Não se engane. Se esse sistema não tivesse ganhado o jogo, por mais que ele tivesse criado várias chances, muito dificilmente o Sabella iria voltar a colocar esse sistema tático em campo. Não se engane. Não é um acaso. O time do Sabella, os times do Sabella da cabeça dele, depois viria a ser um time muito parecido com esse do meio pra frente. Só mudaria o Sosa pelo Di Maria. E só mudaria também, ele tiraria o Branco e colocaria o Gago. Pronto. Era Mascherano de primeiro volante, Gago de volante pela direita,
Di Maria de frente pela esquerda, Messi de enganche, Higuaín e Agüero no ataque. Você pega aí Argentina 4-0, Equador, Argentina 3-0, Uruguai, todas as eliminatórias para a Copa do Brasil, vocês peguem aí no YouTube que vocês vão ver, né? Vocês vão ver isso que eu tô falando, né? Nesse sentido, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso? Quando eu falo que certos treinadores servem e outros não servem, é porque a Argentina já tem um legado, porque falta menos de um ano e meio, eu tô falando de um ano e meio, menos de um ano e meio ou menos de 2 anos, na verdade, porque em 2018 o treinador vai ter que fazer uma pré-lista de 30 jogadores e não tem amistoso em 2018, antes dessa pré-lista. Então assim, ele vai ter uma margem de 7 jogadores apenas, onde um deles deve ser goleiro, inclusive, ele deve chamar 4 goleiros. Deve ser, que eu digo assim, provavelmente será, né? Quero dizer nesse sentido, não que é obrigado a ser um goleiro. Então ele vai ter 6 jogadores de linha de sobra, ele vai ter, ou seja, 26 jogadores de linha para escolher 20. Então ele tem que cortar 6 desses 26. É muito pouca margem de manobra. O cara não tem muito que escolher. Então ele tem um período muito curto de tempo. Ele tem o resto desse ano e o ano que vem, basicamente, para trabalhar. E já era, malandro. E assim, o resto desse ano, o ano que vem, vírgula. Esse período, ele é simplesmente... Ele vai ser mediado ele vai ser intercalado em períodos de 2 ou 3 meses de hiato completo, né? Pouquíssimos jogos oficiais, alguns amistosos que não servem de muita coisa. Então assim, você tem que ter um plano para ontem. Não é um treinador que vai chegar aqui e vai ter 2 Copas América, uma Copa das Confederações. Não tem nada disso, absolutamente nada disso. Ele não vai ter tempo para trabalhar nada. Ou quando eu falo trabalhar, assim, para desenvolver o trabalho do zero. Então assim, a Argentina precisa de um treinador que chegue hoje, aproveite um legado que existe. O legado que existe é o legado do Sabella. Simples, ponto. Além disso, a Argentina não tem laterais que consigam subir com qualidade por ataque, não tem zagueiros que saibam dar início a uma jogada, os zagueiros são meramente rebatedores, não tem volantes que saibam dar volume de jogo para o time e saibam chegar no ataque, não é o caso do Banega, não é o caso do Biglia, não é o caso do Craneviter, não é o caso de Mascherano, não é o caso, nenhum desses jogadores de meio campo sabem fazer isso. Não tem um goleiro que saiba jogar com os pés. Eu não tô falando que o Romero é um mau goleiro, mas ele não sabe sair jogando com os pés. E não tem tempo. Então assim, você quer ganhar a Copa de 2018, você vai fazer o quê? Você aproveita o legado do Sabella, né? E traz um treinador que tem essa mentalidade parecida com a do Sabella, um exemplo, Balsa. Ou você muda radicalmente com o legado que ficou. Inclusive o Martino estava voltando nesse legado. Tem uma entrevista dele falando antes da Copa América ou durante a Copa América, não lembro direito, falando justamente isso, que ele estava voltando a este modelo, né? Ou um modelo de contragolpe, não tanto mais de possessão, de ter a posse de bola obsessivamente, propor o jogo obsessivamente, né? Ou você volta ao legado do Sabella, ou você tenta começar do zero uma coisa que não tem nem peças pra te bancar. É uma escolha que pra mim é muito óbvia. Por isso que eu tô falando, Sampaoli, Bielsa, esse pessoal aí, pra mim, são bons técnicos, mas não servem para o momento de 2018. E veja que o comentário não é bem assim. Eles não são bons técnicos, eles não servem para se treinar na seleção nunca. Não tô falando isso, tô falando que não serve para pensar em 2018, em título em 2018, diga-se de passagem. Então, era basicamente isso. O vídeo de hoje, ele tem alguma coisa a ver com o vídeo de amanhã. Acompanha o vídeo de amanhã, o vídeo histórico de amanhã vai ser legal por isso, né? Eu vou falar historicamente sobre como surge essa questão na Argentina. Os entendedores entenderão, né? Vamos dizer assim. Já vão saber do que eu tô falando. E amanhã a gente volta com esse vídeo histórico. Então é isso, pessoal. Obrigado. Curtam, deem like, comentem, né? Peçam, sugiram, enfim, participem. E é isso, ficamos por aqui. Eu sou o Vinícius Falcão, esse é o blog Futebol Argentino. Valeu, galera. Tchau.